Notion. Frequência de uso. Eventualmente, eu uso para organização de informações. Gente, eu já tive, assim... o Notion, ele é aquele relacionamento... Vocês já tiveram, assim... Vocês que já se apaixonaram na vida de vocês já tiveram aquela pessoa na sua vida, que é aquela pessoa ideal, que você fala assim, nossa, ele é uma pessoa incrível, só que não tem uma química, assim, para tipo, ter um relacionamento amoroso, sexual e coisas do tipo, sabe? Todo mundo acho que conhece uma pessoa assim, a pessoa perfeita. Mas é aquela coisa que o relacionamento em si fica um pouco insosso, talvez, né? E aí o que acontece? Esse é o Notion comigo, tá bom? Eu acho o Notion perfeito. Eu acho ele maravilhoso. Eu gosto dele. Eu queria muito que desse certo. Mas, assim, para mim, ele, no dia a dia, não funciona tão bem para as coisas que eu gostaria que ele funcionasse. Como, por exemplo, tarefas, para projetos, para fazer essa gestão do conhecimento, como eu mostrei no Obsidian. Eu gostaria de poder usar mais o Notion no dia a dia para outras coisas. O que eu percebi que o Notion, para mim, é imbatível. O que ele é imbatível? Para eu organizar informações. Informações de modo geral. Ele é melhor que o Evernote, por exemplo, para mim. Ele é melhor que o Google Drive. Ele é muito bom para organizar informações, mas não é todo tipo de informação. Então, ele é fundamental e eu uso ele ali no meu dia a dia para várias coisas. Mas ele tem uns gaps complicadinhos que eu ainda estou aprendendo a lidar. Então, assim, eu já tive toda uma curva com ele, eu já usei para projetos, eu já usei para objetivos, eu já usei para tarefas, eu já usei para diário, eu já usei para muitas coisas. Mas ele ainda é uma coisa que não vai, que tem que ficar forçando, sabe? Assim, para mim, tá, gente? Pô, a Malu tá aqui, se a Malu deve tá vermelha até já de raiva, porque ela ama o Notion e ela deve estar se segurando. Você quer falar alguma coisa, Malu, sobre o Notion? Olha, eu não sei se vale eu falar, né? Porque eu sou muito fã do Notion. Eu uso ele para absolutamente tudo, mas eu concordo que ele não é, e eu acho que nunca vai ser bom para outras informações que a gente precisa de uma agilidade mais fácil, como por exemplo a agenda. Eu nunca acho que ele vai ter uma agenda boa, mesmo sincronizando com o Google Agenda, que é o que eles estão querendo fazer já tem um tempo. Ele tem uma proposta diferente e eu não acho que ele funciona bem para a lista de afazeres também. Eu gosto da visualização dos projetos porque eu gosto de ver os projetos por trimestres e aí para mim fica simples de ver lá no Notion com as imagens. Eu acho que fica legal por causa das imagens. Eu sou uma pessoa bem visual e só por causa disso. No Todoist ele também funciona super bem, só que não tem aquela questão de colocar as coresinhas. É muito pessoal, né? É muito pessoal, mano. É muito pessoal. Então, e tem muita gente que usa para tarefas e usa super bem o Notion também. Então, assim, né? É pessoal, na real. Obrigada, Malu, pelo seu depoimento. Muito obrigada, tá? Então, aqui estou sendo justa, colocando a Malu defendendo o Notion. Eu não estou sendo contra o Notion, não. Estou falando que, para mim, eu uso outras ferramentas para outras funções. Então, eu estou pensando ele muito nessa ideia de wiki pessoal, realmente. Sabe, eu organizo minhas informações ali. É isso. Então, para isso, ele funciona muito bem. E aí, quando a gente começa a falar de organização de informações e de arquivos, a gente já começa a entrar um pouquinho no terreno do método PARA, do Thiago, né? E aí eu já começo a organizar as minhas coisas nesse sentido. Para quem não sabe, o método PARA, P-A-R-A, foi criado pelo Thiago Forte. O Thiago Forte também aí, super fã e usuário de GTD há trocentos anos, até mais que eu já vi uns vídeos dele com o David Allen antigo pra caramba, e fala, caraca, né? Nada como morar nos Estados Unidos e ter acesso às pessoas antes, né? Mas aí, muito bom, mérito todo do Thiago, obviamente. E o Thiago, a mãe dele é brasileira, então ele fala português. Então, estamos aí para fazer uma live, só estamos dependendo de conseguir a agenda, os dois, né? Que os dois, né? Essa doideira. Mas ele lançou, então, um método de organização de arquivos para meio que complementar esse gap que o GTD tinha com arquivos. Eu senti isso, pelo menos. Assim como o MVO foi meio que o gap do planejamento para o GTD, eu vejo que o método PARA do Thiago vai muito, que é um sistema, na verdade, ele chama de sistema, ele não chama de método, tá? Sistema PARA para gerenciar arquivos. E aí, o que ele quer dizer com esse método PARA? P de projetos, A de áreas, R de referências, A de arquivo. Minha tradução livre aqui, tá? Quando ele fala projetos,
seriam arquivos de suporte a projetos, usando a linguagem do GTD, áreas de foco, referências, e aqui a diferença entre referências e arquivo é que referências é o que você está usando hoje, e arquivo seria tipo um arquivo morto. Né? Esse é o entendimento, a minha interpretação do sistema do Thiago, tá bom? Mas ninguém melhor do que ele para ensinar, ele tem curso sobre isso, tem o livro dele em português, que chama Construindo Seu Segundo Cérebro, ou algo assim, e ele está lançando o livro do sistema em inglês, logo deve ter em português também, a editora Sextante já deve estar providenciando aí, ela que tem os direitos do Thiago aqui no Brasil. Bom, então essa é a minha área, a minha barra lateral do Notion, é assim que eu faço, tá? E eu estou tentando manter essa estrutura do Thiago, e eu ainda estou reorganizando o Notion, então meu Notion, ele está num processo de reorganização, de fato, né, de inserir essas informações. Mas eu trouxe um print aqui de como eu uso essencialmente. Então, por exemplo, dentro de referências, eu tenho esse database biblioteca, que é onde eu coloco séries, livros, filmes, eu catalogo esses conteúdos, né? Então, aqui, para vocês terem uma ideia, tem um mix aqui de coisas. Então, eu tenho livro, eu tenho artigo, aqui são os livros, né? Então, eu faço uma catalogação dos livros. Eu estou tentando passar para cá, porque eu tenho essa catalogação no Scoob, que é uma rede social, que é Books, ao contrário, Scoob, né? E eu estou tentando passar para cá, para não ficar tão dependente de uma rede social, mas é muita coisa lá, eu uso desde 2010, sei lá quando, mas aos poucos eu quero passar para cá. Então, eu acho que o Notion para referências é muito bom, eu tô curtindo, sabe? Acho que é isso, referências. Eu ainda fico um pouco insegura de usá-lo como um arquivão, assim, porque eu não sei a durabilidade da ferramenta, ele já deu uns paus aí, já perdeu dado meu, então ele não é tão confiável que nem o Evernote nesse sentido, sabe? Posso estar sendo super injusta, mas estou falando da minha experiência apenas. Então, por hora, eu tenho usado mais para referências, organizando essas informações, uma wiki pessoal, de fato. Isso eu acho que ele funciona muito bem. Tipo assim, que eu falo, ó, a minha agenda, ela tá lá no Google, daí eu coloco o link para a agenda do Google. Meus projetos estão no Todoist, daí eu coloco o link, sabe? Ele funciona muito bem para eu fazer referências. É assim que eu tenho utilizado no momento, mas eu estou em processo de reformulação, de fato. Eu já vou falar do Evernote, mas esse que a Melina tá colocando aqui, a busca do Evernote também é muito boa. Eu não acho a busca do Notion tão boa. Às vezes eu fico, pô, cadê o negócio? Eu sei que eu tenho e não consigo achar porque a busca tá, né? Então, assim, a busca do Evernote é fantástica, enfim, né? Qual a diferença de Notion para Todoist, como usar tal? A diferença das ferramentas, né? Assim, eu acho difícil responder essa pergunta, porque são ferramentas diferentes, então elas têm funções diferentes, tem muitas diferenças, né? O Notion, ele é uma ferramenta que faz uma gestão de textos, de páginas, de conhecimentos, e dentro dessas páginas, assim como em um caderno você pode escrever um texto corrido, você pode fazer um desenho, você pode fazer uma lista, no Notion também. E o Todoist é uma ferramenta para listas, é diferente. Agora, o uso que você vai dar para cada ferramenta é pessoal. Se você quiser usar o Notion para listas, você pode. Então, tá tudo certo, tá? Vai depender muito do uso que você dá. Eu trouxe aqui os meus usos dessas duas ferramentas, então acredito que eu tenha respondido essa pergunta. A Vanessa falou, Thaís, no meu caso, que tenho montado a gestão de objetivos e projetos no Notion, você recomendaria fazer a lista de tarefas no Notion também? Tem que testar, Vanessa. Porque é aquilo. Eu já testei, por exemplo, eu acho que projetos no Notion fica legal pra caramba, como a Malu falou. Agora, as tarefas eu achei meio complicado. Malu, você quer comentar sobre a sua experiência com isso? Pode ajudar a Vanessa. Eu também coloco objetivos e projetos no Notion. Já tentei fazer a lista de afazeres e uma coisa que eu senti realmente que ficou ruim era essa questão da praticidade no dia a dia que eu tenho com o Todoist, por exemplo, que foi a ferramenta que eu aprendi a organizar os meus afazeres mesmo. Então eu senti que no Notion era complicado demais acessar no celular. Para você capturar as tarefas, tinha ali um monte de coluna para preencher, para ela entrar realmente na onde que deveria entrar, porque eu fazia muitas propriedades, né, diferentes para uma mesma tarefa. E talvez esse tenha sido um erro, né? Devia ter colocado algo mais simples, porém, se eu deixasse mais simples também, eu não teria noção das prioridades e das diferenças. Eu acho que a visualização em si não estava favorecendo ali no Notion. Então, acho que a experiência que eu tive é que era excelente para você capturar ali. Capturar não, né? Para você visualizar
os seus progressos em tarefas relacionadas a projetos. Inclusive, eu até tentei deixar uma separação assim, coisas relacionadas a projetos eu deixo no Notion, e as outras coisas eu deixo no Todoist, mas não funciona dessa forma também. Eu não acho prático para coisas que a gente precisa ter uma agilidade, realmente. Essa foi a minha experiência. Obrigada, Malu. Valeu. E aí a Mônica também colocou assim, eu achei que você usava para projetos. Eu usei, já testei, já usei para projetos. Eu acho ele muito bom para projetos, assim. Mas, para mim, eu gosto de simplificar, né, nesse caso. E para mim fica mais simples no Todoist. É isso, sabe? Então, fica mais fácil para mim. Basicamente isso. Mas aí é uma questão de escolha. Eu já usei projetos no Trello. Eu gosto muito de projetos no Trello. Eu acho, assim, que seria a minha segunda opção depois do Todoist, sabe? Mais do que o Notion até. Mas eu gosto muito dos projetos no Notion, porque isso que a Malu tá falando. São opções de visualização. Então você pode ver em formato de tabela, daí você coloca nos trimestres para ver com imagens e ver em formato de galeria. Você pode criar várias visualizações interessantes. E eu acho que nisso o Notion é imbatível. Né? Tipo assim, por exemplo, se você usa um Trello, o Trello ele tem uma opção de visualização. O Todoist ele tem duas, que é quadro e lista. O Notion tem zilhões. Assim, não são zilhões, vai. Mas tem umas 8 opções de visualização. Você pode ver por cronograma, você pode ver por quadro, você pode ver por galeria de fotos, você pode ver por lista, por tabela. E tudo isso faz muita diferença para algumas pessoas, porque daí você pode criar as visualizações de acordo com o que faz sentido para cada tipo de revisão que você fizer. Então, tipo, eu quero ver por trimestre, eu quero uma visualização de quadro. Eu quero ver por ano, eu quero uma visualização de timeline, de cronograma. Né? Então, ele é muito útil nesse sentido. Eu acho assim que para projetos ele é realmente muito bom para organizar. Que no momento não estou usando. É isso, a gente tem que escolher uma, né? Não dá para ficar usando todas. Mas já usei para projetos, funciona bem. Eu acho interessante. Até para manter o registro dos projetos concluídos, tá? Acho que fica bem legal lá no Notion. Como um arquivo legal, assim, de referência, sabe? Mas é isso. A Bianca falando assim, eu faço muito clipping no Notion, sempre aparece um site cujo conteúdo eu quero arquivar ou retomar um dia, o Notion é muito rápido para isso, depois eu volto e categorizo. Sim, é uma boa também. Eu fazia isso bastante no Evernote. Mas eu gosto de fazer isso no Notion, eu acho que ele também é muito bom para isso, de fato. Boa. Acho que é isso de Notion, né?